Agora esse videozinho vai falar sobre o trabalho sobre o romantismo. É um estudo que nós vamos fazer sobre o movimento literário que chama romantismo, a primeira e a segunda geração. O que deverá ser feito? Primeiro, vocês devem apresentar os principais autores do romantismo da primeira e da segunda geração, no Brasil e no mundo. Depois, escolher um autor brasileiro e um autor estrangeiro para cada geração, totalizando 4 autores, fazendo a biografia, estilo literário, influências e também apresentar uma obra de cada autor, com um resuminho. Explicando melhor o que seria isso, na primeira folha do desenvolvimento do trabalho, vocês vão colocar, por exemplo, os principais autores da primeira geração no Brasil e os principais autores da primeira geração no mundo, colocando os países que identifiquem cada um destes autores. Na segunda folha do desenvolvimento, vocês vão colocar os principais autores da segunda geração do romantismo no Brasil e os principais autores da segunda geração no mundo, colocando o país. Na terceira folha, vocês vão escolher um autor brasileiro da primeira geração e falar sobre ele, biografia, estilo, influências, obras, e também um autor estrangeiro da primeira geração, biografia, estilo, influências, obras, apresentando uma obra de cada um desses autores e o resuminho desta obra. Na folha 4, vamos fazer o mesmo procedimento da folha 3, agora para a segunda geração, mais uma vez apresentando uma obra de cada um desses autores, com resumo contando como que é esta obra. Aqui, pessoal, são as instruções de como deverá ser essa formatação deste trabalho, principalmente com relação aos títulos e aos subtítulos, porque tem que ter um espaço adequado entre estes e o texto. Então, observem e fiquem atentos quanto a isso. Por exemplo, o meu título é romantismo. Eu dei 2 espaços entre o texto e começar o meu texto. Caso eu opte por colocar um subtítulo, esse subtítulo segue os mesmos padrões do título, entretanto, ele não está em negrito, como no segundo exemplo. E seguindo, mais uma vez, dando 2 espaços entre o subtítulo e o início do texto. A folha de rosto ou a capa é a primeira folha do trabalho. Ela não deve ter figuras ou ilustrações. Ela deve ser limpa, clara e objetiva, contendo só as informações solicitadas. Na introdução, é onde vocês vão fazer um texto para poder seduzir o leitor, fazer com que ele tenha interesse em ler o seu trabalho. Já no desenvolvimento, é o seu trabalho em si, o resultado de suas pesquisas. A conclusão consiste em uma avaliação crítica sobre a sua pesquisa realizada. Você vai fazer o fechamento desse trabalho e do objetivo desse trabalho. Parte muito importante no trabalho são as referências bibliográficas, ou seja, qual material você utilizou para consultar. Então, fiquem atentos com relação à ABNT de citação dessas obras na bibliografia. Sobre a data de entrega do trabalho. Este trabalho ele deverá ser entregue assim que retornarmos para as aulas. Entretanto, ainda não imprima o seu trabalho, pois caso ocorra algum imprevisto, a entrega poderá ser alterada e realizada via e-mail. Então vamos adiantar, fazer o trabalho e aguardar novas instruções.